Boa noite, pessoal. Sejam novamente todos e todas bem-vindas, bem-vindos ao nosso Café Filosófico, nosso segundo encontro, né, do ciclo 2022, que tem por tema Freio de Emergência, Vida em Perigo. Vou dar os comunicados importantes, sempre vem por primeiro, né? Então, assim, aqueles que eu ainda não comuniquei, tem um cafezinho, né, disponível ali que a gente oferece a vocês para esse encontro. Fiquem à vontade, agora, durante o momento, enfim. Agradecemos muito a presença de vocês, agradecemos, eu vejo aqui o professor Fabiano Incerti, nosso pró-reitor, sentou 8 anos nessa cadeira aqui, né, Fabiano? Conduziu, o projeto é um sucesso aí, porque tem a mão do Fabiano, o esforço dele, e hoje nos apoia aí incondicionalmente. Então, obrigado pela presença, o professor Calil também, que é o nosso diretor de identidade, que nos apoia nessa ação, em todos os projetos do Instituto e da Identidade também. Toda a equipe da diretoria que está envolvida para que isso aconteça, né? O Ricardo, o Andrei, Adri, Fran, enfim, talvez eu esqueça de alguém, mas falo em nome da área. E a presença de vocês, que é muito importante, porque a gente está retornando aos poucos, né? Então, nós tivemos o primeiro encontro no dia 25 de maio, temos esse segundo encontro, e a gente está se reacostumando ao presencial, né? Engraçado isso, mas passamos 2 anos fazendo ações 100% online no Instituto, e para nós é uma grande alegria retornar ao presencial. Acho que tem muita diferença esse espaço e a presença de vocês aqui com a gente. Na mesa, na entrada, na verdade, vocês receberam um marca-página aqui do Instituto Ciência e Fé, que é a nossa publicação, que não ficou pronta a tempo. Eu falei no dia 25 que a gente faria um esforço para chegar aqui e entregá-la para vocês, mas não deu, né? E aí a gente preparou pelo menos um QR Code que leva vocês a um link que ainda não disponibilizou o livro, mas em breve vai disponibilizar, então o link é fixo, que o trabalho editorial está terminando, onde a gente faz ainda um debate sobre as consequências da pandemia em âmbito social, econômico, filosófico, humanitário, né? Então, a gente conversou com o sociólogo Anthony Giddens, a jornalista Cristiane Murray, o historiador Peter Burke, o filósofo Soleimani, o sociólogo Vincenzo e o geógrafo Rifut Tuan. E hoje a gente vai ter a alegria de estar batendo um papo, então, com um geógrafo, né, num projeto que se chama Café Filosófico. Então, a gente vai ter um espaço aí de conversar com o professor Carlos Walter. Vocês também chegaram na mesa e encontraram um material do Instituto Ciência e Fé, que é o dossiê. Essa é uma publicação que já há alguns anos a gente vem fazendo. Ela está tanto digital no nosso site da Identidade, como a gente faz alguns volumes impressos. Foi lançada no ano passado, então, mas é um conteúdo, normalmente, como todo o conteúdo das humanidades, ele se torna atemporal pelas discussões e os temas que aborda. E aí a gente tentou olhar para esse ano tão emblemático, complexo, como a gente queira entender, que foi o primeiro ano da pandemia, assim, né? Então, depois, talvez 2021, a gente já estava um pouco mais familiarizado com tudo que ela tinha implicado, né, em as mudanças nos hábitos sociais, mas 2020 foi, enfim, foi reaprender a viver com isso. E a gente faz uma abordagem, então a gente se pergunta assim, como Avicena, né, que foi um filósofo oriental, assim, olha para a pandemia, pode nos ajudar a pensar a pandemia. Então, a gente pega os autores e usa como uma lente para entender algumas questões. Então, aí tem textos que foram encomendados por especialistas para, a partir de cada autor, nos dar uma perspectiva de como viver nesse contexto. Então, isso é para vocês também, por favor, façam bom, fiquem à vontade para levar para casa, ler, enfim, e trazer ideias para a gente também continuar o debate nesse projeto. Nós temos mais 2 encontros, né, do café, vai ficar passando lá naquela tela de vez em quando. Nós temos ainda no dia 1º de setembro, que é logo aí, com o professor Henri Axelrod, que é economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também vai estar abordando o tema do ponto de vista da economia, passando pelas humanidades. E no dia 4 de outubro, integrado a um congresso Humanitas, que é da Escola de Educação e Humanidades, o café acontece dentro da programação, o encontro com o professor e sociólogo brasileiro radicado na França, Michel Lévy. Então, também, a gente vai estar divulgando isso tudo com os e-mails de vocês,
porque especificamente esse último encontro, a inscrição é feita pela organização lá do Congresso Humanitas, né? Muda um pouquinho, é o mesmo processo pelo Simpla, mas muda um pouquinho a plataforma, o espaço, né, que está inserido. Também queria fazer um comentário especial aqui, que o professor Calil, que é o nosso diretor, também é professor da Escola de Negócios, está com a sua turma aqui de marketing, está dando uma disciplina de liderança, né? E eu acho que o objetivo desse espaço aqui, não só para nós aí que temos interesse em debater, em aprofundar, em sair daqui provocados, também é um espaço de formação. E pensar a liderança, ou do presente, ou para o futuro, né? Não há como pensar uma liderança sem pensar sobre esses temas de justiça socioambiental. Então, hoje a gente vai também agradecer ao professor Calil, a presença dos estudantes aqui, como um espaço privilegiado de aprendizagem e de discussão. Pois bem, há alguns meses, agora eu faço uma breve introdução sobre o tema, uma provocação ao professor Carlos e a todos nós que estamos aqui. Então, há alguns meses, um alpinista, com o louvável objetivo de demonstrar a pseudociência do terraplanismo, empreendeu seus esforços em escalar o Monte Everest, a montanha com quase 9.000 metros de altura. Chegando ao topo, ele tirou uma selfie que demonstrava a leve curvatura da superfície. Conclusão consolidada pela ciência há séculos, mas discutida nos últimos anos. E sobre isso a gente poderia questionar e falar horas e horas com um geógrafo que está aqui com a gente. Mas esse não é o objetivo, porque, para além dos elogios que poderíamos tecer a esse alpinista, entusiasta e defensor da ciência, sua imagem revelava outro elemento importante, esse sim, fulcral para nossas discussões. E esse outro elemento importante não é tão louvável assim, porque tem a ver com a avaliação da nossa cultura contemporânea. Na selfie que tirava do alto do Monte Everest, surgiu uma segunda montanha logo atrás dele. Infelizmente, não se tratava de uma irmã menor, logo atrás dos Himalaias, enfim, que fazia parte das cordilheiras, mas sim de uma montanha de lixo. Não sei se vocês viram essa selfie, ela, sim, viralizou, né? Irônico, literalmente, então a gente pode concluir que o lixo está no topo do mundo. Sabemos que há lixo no fundo dos oceanos, nos mares, rios. Sabemos que há lixo espacial rodando acima de nossas cabeças. Sabemos que há lixo na superfície da Terra, nos aterros sanitários, nos descartes irregulares, etc., etc., etc. Isso reflete um pouco, ou talvez bastante, da nossa cultura contemporânea do descarte. Começamos, então, por descartar lixo e passamos por descartar pessoas. Como problematizou o nosso convidado dessa noite, o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, que em breve vou apresentar uma mini biografia dele, porque poderia também falar por muitos minutos esse vasto currículo e a vasta experiência dele, na sua obra, Os Descaminhos do Meio Ambiente, cada sociedade expressa a forma como se relaciona com o mundo a partir dos seus conceitos. E um deles, fundamentais para compreendermos os descaminhos da nossa relação com o meio ambiente e com os próprios seres humanos, é o conceito de natureza. Precisamos reconhecer, por mais otimistas que sejamos, não podemos concluir que as coisas estejam indo tão bem assim. Os caminhos que a cultura ocidental foi tomando desde o Renascimento até o Iluminismo descolou-nos radicalmente da natureza. Passamos a enxergar o humano e natureza como coisas distintas, uma esquizofrenia ocidental, negar aquilo que se é para projetar aquilo que se quer ser. A produção de cultura, a socialidade, a linguagem, a interdição de relacionamentos parentais, entre outras teses, todas elas visavam justificar essa separação e postulavam a supremacia da humanidade em relação à natureza. Infelizmente, não é incomum encontrarmos percepções perigosas a respeito da natureza, a respeito do conceito da natureza. Somente a partir das décadas de 60 e 70, e por meio de alguns movimentos sociais, dentre eles o ecológico, é que se teve uma problematização mais eficaz em torno desse tema. Tarefa nada fácil de se assumir, dada a complexidade do tema e o percurso histórico
sendo que temos um conceito que foi forjado no seio de uma sociedade industrial e onde a razão técnica era ou ainda é soberana. E a conhecida anedota do lenhador que, adestrado a partir de uma razão técnica, olha para uma floresta de árvores centenárias e só é capaz de enxergar lenha para queimar ou construir. Por óbvio que não se trata de frear o desenvolvimento das sociedades, mas são muitas as pesquisas que demonstraram e demonstram que é possível o desenvolvimento sustentável. No que tange à Amazônia, por exemplo, pesquisas apontam que a mata em pé, ou seja, não desmatada, renderia muito mais ao país, do ponto de vista financeiro, se é o que talvez mais importe hoje aos olhos públicos, do que o ecocídio que se pratica com ela há décadas em vista da monocultura, da pecuária e do garimpo. Segundo o sociólogo francês contemporâneo Michel Maffezoli, é preciso que a humanidade desperte para uma ecosofia, ou seja, uma sabedoria da casa comum. Nosso modelo de sociedade ocidental, baseado nas premissas modernas do produtivismo, do progressismo e do racionalismo técnico, está defasado e demonstra suas consequências agora, alguns séculos depois do seu alvoroço. Também não posso deixar de lembrar, dado que estamos no Instituto Ciência e Fé, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, uma grande liderança nesse complexo exercício de repensar nossas formas de viver, agir e se relacionar entre nós e com a natureza. Me refiro ao Papa Francisco. Preocupado com a forma com que a humanidade vem lidando com a natureza, o Papa dedicou sua carta encíclica Laudato Si para sensibilizar a comunidade internacional de que, abre aspas, a casa comum encontra-se em dores de parto, fecha aspas, citação do Papa Francisco, fruto da ação humana desmedida sobre esse ambiente. Segundo o Papa, trata-se de uma revolução antropológica, capaz de perceber que o nosso eu, o nosso mundo interno, não é indiferente ao mundo externo, à casa comum. Por isso, reflete Francisco em seu chamado para reconstruirmos o Pacto Educativo Global, os problemas existenciais que enfrentamos, como a falta de sentido, a depressão, a apatia, a intolerância, etc. Todos esses problemas espelham para o interno a forma como lidamos com o externo. São os sintomas e não as causas. Concluo, pois, esse texto introdutório ao nosso encontro com uma citação do Papa, um homem sensível aos sinais dos tempos, mas também um intelectual preocupado com o futuro da humanidade. Assim diz: tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que tem direito a viver e ser feliz, e, além disso, possui uma dignidade especial, não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto, e não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. De fato, a deterioração do meio ambiente e da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. Tanto a experiência comum da vida cotidiana como a investigação científica demonstram que os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais recaem sobre as pessoas mais pobres. Por exemplo, a elevação do nível do mar afeta principalmente as populações costeiras mais pobres que não têm para onde se transferir. O impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se também na morte prematura de muitos, nos conflitos gerados pela falta de recursos e em muitos outros problemas que não têm espaço suficiente nas agendas mundiais. Mas hoje, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Sem me alongar mais, eu gostaria de apresentar o nosso convidado principal dessa noite, o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, geógrafo,
professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, pesquisador, autor de inúmeros artigos e livros, dentre eles o que eu citei, Os Descaminhos do Meio Ambiente, que já deve estar na 35ª edição, pelo menos. Também o Desafio Ambiental, Amazônia, Amazônias, entre outros. Em 2004, o professor Carlos ganhou o prêmio Chico Mendes em Ciência e Tecnologia do Ministério do Meio Ambiente e foi presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros e continua sua pesquisa, hoje vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, é uma grande honra, um prazer, por favor, fique à vontade. Uma salva de palmas para o professor Carlos. Para compor essa grande mesa de debate, nós temos outro prata da casa, professor Carlos Frederico Marés, um grande amigo do Instituto Ciência e Fé, é jurista, professor titular de Direito Agrário e Socioambiental da PUC, foi procurador do Estado do Paraná de 1981 a 2015, foi presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, procurador-geral do INCRA, é autor de diversos artigos, textos, livros, cito alguns também, O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, A Função Social da Terra e a Liberdade e Outros Direitos, ensaios socioambientais. Professor Carlos, obrigado por ter aceito o convite para participar com a gente como debatedor. Te convido a compor a mesa. Você quer ficar aqui também? Fique à vontade. É lá. Uhum. Muito bem, passo a palavra ao professor Carlos. Acho que o microfone já está ligado, professor. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero fazer o registro da minha alegria de estar aqui a convite desse projeto já consolidado e agradecer a Douglas por essa apresentação, que já é uma conferência, né? Tamanha a qualidade do que ele traz para a nossa... Como se eu necessitasse dessas provocações também, quem me conhece, né? Então, mas eu gostaria de iniciar, não só agradecendo enormemente e registrar a alegria de ver aqui presente, inclusive, pessoas que me são muito caras, eu faço questão de registrar, além das que foram citadas aqui, o professor Jorge Romano, que é uma referência do pensamento social latino-americano, e, sobretudo, do pensamento ambiental, e que como é da casa, geralmente as pessoas, né, que é da casa, quando é daqui de Curitiba, as pessoas acabam não dando a importância devida. Mas eu queria fazer duas advertências, dois comentários iniciais, antes de entrar propriamente nas provocações que o Douglas me faz, que, na verdade, uma é que a gente tem essa figura aqui ao lado, que é o professor Carlos Marés, né, que, muitas vezes, a gente perde a dimensão do que a gente tem diante de nós, né? O direito é pequeno para caber dentro da obra do professor Carlos Marés. O professor Carlos Marés ultrapassa claramente não só o campo do direito, como o campo do pensamento social brasileiro, e tem uma repercussão, o Jorge sabe disso, né, no pensamento latino-americano, que, aliás, a nossa universidade valoriza pouco. Hoje conversávamos, né, no almoço com Douglas, inclusive, a gente tem um curso de filosofia, por exemplo, em vários lugares, não só aqui, que não tem uma área, não vou dizer uma disciplina de pensamento filosófico brasileiro, né? Como só se pudesse pensar em alemão, né? Quer dizer, então, a gente não tem sequer uma disciplina, não vou dizer uma área, como se não tivéssemos um pensamento filosófico latino-americano, que nos priva de conhecer figuras como Henrique Dussel, por exemplo, um dos mais importantes filósofos contemporâneos, e são completamente ignorados por uma universidade colonizada, né, por um pensamento ocidental que não é capaz de ver nada a não ser a partir dessa dimensão eurocêntrica. Então, eu queria fazer um registro público da importância do trabalho do professor Carlos Marés para um campo que vem se constituindo, sobretudo desde os anos 70, um campo de um pensamento científico, filosófico, vigoroso, que é o pensamento ambiental latino-americano, né? Que, na verdade, tem figuras como Henrique Leff, que deve ser do conhecimento de vocês, como Catherine Walsh, que, apesar de origem estadunidense, né, vive no Equador, foi uma mulher que trabalhou com Paulo Freire, por exemplo, que é responsável por um dos pensamentos mais sofisticados
dentro desse campo do pensamento social do pensamento ambiental latino-americano, que envolve, inclusive, figuras do Pedro Felipe, do nosso espanhol, lá, da ecologia dos pobres, né, que acaba sendo mais conhecido como se fosse parte do pensamento ambiental latino-americano, no Martinez Alier. Né? A gente é muito mais conhecido entre nós, né, como parte do nosso conhecimento, né, Jorge, do que, na verdade, de um pensamento propriamente europeu, né, até para essa dimensão. Então, eu acho que esse registro é importante, né, porque a gente está diante de uma necessidade, né, e a gente, talvez, nessa conversa de hoje, possa apontar um pouco para isso, né, a necessidade de descolonizar o pensamento. Hoje, parte do problema, né, é um pensamento colonizado que nos traz bloqueios cognitivos, que nos impede de ver caminhos outros para superar essa crise, que eu já não sei se... Muita gente fala que a gente está vivendo uma encruzilhada, né, nesse momento histórico, mas eu não sei se a gente está passando... Hoje, o Douglas ainda comentou comigo, a encruzilhada oferece muitos caminhos, a gente pode escolher alguns caminhos errados, né, mas ainda oferece caminhos. Pior que a gente estaria passando de uma encruzilhada para um beco sem saída. E, num beco sem saída, a gente não tem sequer a oportunidade de errar, porque já está com uma escolha dada por outra. Né? Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer um registro público da importância do conhecimento que o professor Carlos Moraes vem trazendo, junto com esse pensamento ambiental latino-americano, que eu convido vocês, aqueles que não conhecem com a devida importância, possam abraçar, né, para ver que, inclusive, é um pensamento que, na verdade, que junta historiadores. Por exemplo, Henrique Leffe, talvez poucos de vocês saibam, que, embora seja conhecido como um filósofo, é formado em química. Né? Você vê os hibridismos que vão produzindo. Um outro dessas figuras, por exemplo, maravilhosas, que é o professor Arturo Escobar, colombiano, para quem não sabe, também é formado em química. Espero que ninguém saia fazendo química aqui e fazer filosofia depois. Né? Mas, na verdade, são pensadores que, na verdade, encontraram nesse terreno onde não só rompem, né, com essa dicotomia básica que vem do pensamento eurocêntrico de ciências naturais de um lado, não é isso? E ciências humanas de outro. Né? E isso é um dos dilemas do pensamento eurocêntrico, né, que pensa a natureza e sociedade como coisas antagônicas, coisas que se separam. Isso é parte do problema. E toda a nossa universidade é construída em torno disso. Essa é a grande separação, a grande ruptura. Né? Então, a importância da gente estar diante, inclusive, desse debate contemporâneo, né? E esse pensamento, hoje em dia a gente fala muito de necessidade de um pensamento interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, até adisciplinar, o que se mostra que a disciplinariedade está em crise, está necessitando de diálogo de disciplinas. Mas o pensamento social, ambiental latino-americano vai mais além. E não ser um diálogo entre disciplinas e entre disciplinados, né? As duas coisas vêm juntas, né? Mas é também um diálogo com outros saberes que não são disciplinados. Quer dizer, na verdade, está diante daquilo que a Catherine Walsh vai chamar de diálogo de saberes, que é mais que um diálogo entre disciplinas, que incorpora saberes que sequer são escolarizados. Né? Porque a gente tem essa tradição que nos conformou, deformou, da tradição europeia. Eu estava até brincando hoje de manhã, falando que, na verdade, os europeus inventaram a filosofia, os gregos inventaram a filosofia, e acredito que inventaram o conhecimento. Olha, isso é uma idiotice. O conhecimento sempre existiu em qualquer que seja a sociedade. Os europeus inventaram uma forma disciplinada de pensar. Isso é importante para todos nós, sem dúvida. Não se trata aqui de antagonizar, mas o conhecimento é mais do que um conhecimento filosófico. A filosofia não inventou o conhecimento. Está aí o David Copenhague, né, que está escrevendo para o mundo, para o céu não cair, né? Ou outro que está escrevendo para adiar o fim do mundo, ou dizendo que o futuro não está à venda. Vocês já devem ter lembrado de quem eu estou querendo trazer aqui, que é o Ailton Krenak e o David Copenhague. Né? São pessoas que pensam a partir de outra matriz de racionalidade e com a qual é necessário dialogar. E talvez um dos grandes dilemas do pensamento ocidental, ao impor uma determinada forma de pensamento, foi cometer aquilo que alguns pensadores vêm chamado de epistemicídio. Ou seja, né, não tem sociedade que não inventou uma forma de conhecimento, porque para produzir comida é preciso saber.
para poder produzir uma cura, não é isso? Para se proteger ou para construir uma casa, é preciso saber. Ou seja, para viver é preciso saber. O saber está inscrito na vida, não está escrito, necessariamente. A gente tem um saber que está muito escrito, não está inscrito na vida. Então, isso que eu diria que o pensamento social latino-americano pega a obra do Carlos Moyres, o diálogo que ele tem com o pensamento camponês, com o pensamento das comunidades tradicionais. Como é que isso foi trazido para dentro do direito, que sempre ignorou isso. Então, não é uma coisa qualquer. Ele não está diante de uma pessoa qualquer. Então, me permito essa reflexão primária, sobretudo para homenagear essa figura, para que eu peço uma salva de palmas. Eu preveni o Carlos, para que eu deixá-lo uma pouco em saia justa, né? Porque não é só uma conversa de amigos que já não nos víamos há muito tempo, embora, ao conversarmos hoje, parecia que nos víamos desde ontem, né? Tamanha a afinidade e a aproximação, mas aqui a gente tem a oportunidade de estar convivendo com uma figura desse quilate aqui entre nós. E uma outra mais breve, comentário ainda antes das provocações do nosso Douglas, né? É que, nesse debate de negacionismo, há mais de uma década atrás, peguei uma informação que resolveu para mim essa dimensão. Ali nos anos 2010, ao longo da década de 10, foram feitos 2 levantamentos que, para mim, foram suficientes. Esses levantamentos registravam o conjunto de artigos e obras científicas produzidas em revistas com pares, etc., as exigências de um trabalho acadêmico de qualificado, de revisão dos trabalhos entre pares, críticos, etc., haviam registrado em 2010, ouviu, Jorge, uma coisa interessante, 13 mil trabalhos que trabalhavam sobre a questão do aquecimento global. 13 mil trabalhos. Desses 13 mil trabalhos, 24, não sei que porcentagem dá, 0,0 alguma coisa, né? 24 trabalhos negavam o aquecimento global, entre 13 mil trabalhos. Alguns anos depois, foi feito um novo levantamento. E aí conseguimos chegar ao número de 20 mil trabalhos sobre aquecimento global na comunidade, com revisão entre pares, etc. Desses 24 mil trabalhos, 5 trabalhos, 5, uma das mãos, negavam o aquecimento global. Eu até agradeço esses 5 por terem submetido seus trabalhos a uma revisão de pares e terem sido aceitos. Mas são 5 trabalhos em 20 mil. Me parece que, se alguém tem alguma dúvida de quem é que está patrocinando esse tipo de ideia, não é para ter mais dúvida. Né? Pelo menos se a gente crê minimamente alguns critérios que a gente vem criando para validar conhecimento. Né? Então, a partir de então, eu passei, na verdade, nem a negar. Esse não é um debate que me interessa, embora esteja aí politicamente, não é isso? E quase sempre é muito fácil se rastrear que a maior parte desses trabalhos, fora desses 5, né, que submetem seus trabalhos aos seus pares, a maior parte dos que negam não submetem seus trabalhos aos pares. São publicações que se fazem, muitas das quais, inclusive, a gente publica também, né, artigos que nos convidam, etc., nada contra, mas a gente sabe que essa validação pela crítica me parece extremamente importante, e por isso eu diria que, como o Douglas, na verdade, começou fazendo essa referência, né, ao negacionismo a partir da dimensão lá da fotografia tirada da selfie, que acabou saindo, o feitiço virou contra o feiticeiro, que apareceu o lixo no topo do mundo, né? Mais do que a fotografia que aparecia a curvatura da Terra. Pois bem, toda vez, agora já tentando entrar nas provocações, né, do Douglas, eu tenho, ultimamente, quando me chamam para essas conversas, eu sempre trago um verso que vocês todos conhecem, talvez não associem ao autor, né, que é um verso do Camões, quando ele fala que nós estamos navegando em mares nunca dantes navegados. Tentem se imaginar nesse verso, genericamente, desconsiderando que o
que o Camões viveu ali no século XVI, que a gente vai imaginar que tem a questão das grandes navegações, a descoberta de outros mares, etc. Mas esqueçam isso. Imagina você navegando num mar que nunca foi navegado. Eu te pergunto, para que servem os mapas? Se você está navegando num mar que nunca foi navegado. Ou seja, quando eu estou falando que nós estamos vivendo hoje no mundo um momento histórico de bifurcação, que alguns vão chamar de caos sistêmico, com Giovanni Arrighi, outros vão chamar de crise de um padrão de poder e de saber, como Aníbal Quirrano, né? Um mundo de transformações de tal ordem que eu diria que é um mundo que nós estamos navegando, onde nosso repertório cognitivo não dá conta do que está se passando. É desse tamanho o que a gente está vivendo, o que exige, na verdade, uma ousadia intelectual que deriva, em grande parte, a necessidade disso, desse que eu chamei de bloqueios cognitivos dados ao processo de colonização de corações e mentes que deu pela expansão do eurocentrismo. Então, a gente está vivendo um momento onde a crise é uma crise de dimensões de tal ordem, né, que vão além de uma crise do capitalismo, como a gente tem uma certa tradição de pensamento, né, que nos ajuda a pensar as crises do capitalismo, né? Mas eu diria que, na verdade, é também uma crise do capitalismo, porque a gente sabe que você não entende a expansão europeia se você não entender a genealogia do capitalismo. Não é isso? E, ao mesmo tempo, a gente tem a clareza de que esse debate que nos traz até aqui, a necessidade desse freio, tem uma dimensão de larguíssima duração. Quando começou a se constituir esse sistema, né? Isso que o historiador, que, na verdade, tinha uma quedinha especial pela geografia, que era o Fernando Brodel, que, aliás, era amigo do Caio Prado Júnior, com quem ele se correspondia. Ele dizia que o Caio Prado era grande historiador porque era grande geógrafo, dizia o Brodel. O Brodel vai dizer que, se você tomar essa escala de uma larga duração, quando começa a constituição desse sistema que nos constitui até hoje, que é um sistema mundo, capitalista, moderno e colonial. Eu confesso para vocês que eu não consigo mais escrever a palavra modernidade sem estar com o hífen colado na colonialidade. Porque eu pergunto a vocês, porque, por exemplo, quando se diz de modernizar a Amazônia, significa o quê, se não colonizá-la? Não é isso? Como essas expressões são sinônimas, não é isso? O que é modernizar o Cerrado, se não foi colonizá-lo? Né? Não foi sempre, nunca partir do Cerrado e dos seus povos. Não é isso? Então, a gente tem uma dimensão que me parece que é importante recuperar quando se constitui esse sistema mundo, porque até aquilo que o Brodel chamava do grande século XVI, que para ele começa em 1450 e vai até 1640. O Brodel trabalha com esse chamado ciclo de larga duração. Ele diz que ali se constitui um sistema mundo, né, em que, na verdade, é importante, aliás, só um registro diante que a pandemia nos coloca, né, que, na verdade, um século antes desse 1453, por exemplo, se a gente quiser tomar como referência, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos, que quebra um circuito comercial que tinha se estabelecido há cerca do ano 1000, que é a chamada, né, o circuito China, né, a chamada, como é que chama? A Rota da Seda. Tinha já, desde o ano 1000 tinha esse circuito. Era o único circuito, era o maior circuito comercial do mundo, que articulava o mundo em direção à China. Olha que coisa interessante. Em 1350, 53, você teve uma pandemia, a maior da história da humanidade, que simplesmente matou 200 milhões de habitantes. A Covid está fazendo cócegas nessa peste. Só na Europa foram 75 milhões de mortos. Isso desorganizou de tal maneira as relações à época, que vai levar que, nessa desorganização, um século depois, o Império Otomano, né, toma a cidade de Constantinopla e quebra o circuito que levava todo o comércio para a China. E é com essa quebra de 1453 que vai explicar 1492. O 1492 não se entende sem 1453. Ou seja, que a Europa vai procurar estabelecer um outro caminho, né, aquilo que a gente já vai aprender aqui, um outro caminho para as Índias, né, e, com isso, vai, no meio do caminho, não estava só uma mina, né,
né? Não estava um morro, como diria o Drummond, no meio do caminho estava um continente, que era a América. Né? E você não vai entender a centralidade da Europa sem a América. Isso é uma coisa que muitas vezes é difícil para nós entendermos, né? De como a constituição do sistema mundo tem na América uma centralidade, na condição de periferia subordinada colonizada. Mas é aqui que vão se estabelecer as primeiras grandes plantações voltadas para o comércio mundial. Se vocês me permitirem, latifúndio, monocultura com tecnologia de ponta, produção de commodities. Estou falando do século XVI. Ou seja, o agro, além de pop, tech, é velho pra caramba. Não é isso? Ou seja, tem 500 anos, e eu chamo a atenção para isso, que a gente é tão eurocêntrico que a gente vai procurar a origem da Revolução Industrial na Europa. O que eram os engenhos? Os engenhos eram máquinas. Máquinas de produção com tecnologias de ponta para o mercado mundial. O capitalismo nasce aqui. E nasce com trabalho escravo, com superexploração da natureza, criando aquilo que um grande ecólogo político norte-americano, Jason Moore, vai chamar não só de um sistema mundo, mas de uma ecologia mundo. Olha que expressão bonita. Uma ecologia mundo que vai estabelecer um processo metabólico de troca de matéria e energia, onde nós entramos com a matéria e energia para desfrute dos europeus. Isso é importantíssimo a gente ter isso claro. Né? A Europa ganha centralidade, e não só, por exemplo, pega as minas de Potosí, que chegaram a reunir no final do século XVI mais de 120 mil pessoas na cidade de Potosí. Madrid não tinha isso. Paris não tinha isso. E essas pessoas estavam vivendo naquelas minas, né? Comendo o quê? Como é que bebiam água? Com tantos animais para carregar, né? Aqueles materiais para trazer para a superfície. Como é que se alimentavam esses animais? Como é que depois se pegava a prata, não é isso? E se fundia, precisava de muita madeira. Destruíram tudo. Isso é como a história ambiental nos explica. Não é só uma história das instituições. E é isso que esse sistema de exploração da natureza, através da exploração do trabalho, é que vai nos construir na condição de periferia desse sistema mundo e que explica a centralidade europeia. Mas é preciso ter em conta o papel que a América tem nesse processo. Então, a gente não está falando de um lugar qualquer. A gente não está falando de um lugar qualquer. Está falando de um lugar onde emerge esse mundo que hoje está vivendo essa crise, né, profunda, que quando se coloca um freio, né, o freio de emergência, num processo de demanda. Né, você pega os dados sobre os limites, né, sobre essas dimensões do aquecimento global, os gases de efeito estufa, né, que é uma das dimensões do colapso ambiental contemporâneo, como as pessoas já estão chamando de colapso. Né? Uma dimensão é o aquecimento global, a segunda grande dimensão é exatamente o quê? A perda de biodiversidade, a perda da diversidade da vida, né? Numa proporção jamais vista, o pessoal falando de uma outra extinção de espécies, semelhante à da época dos dinossauros. E a terceira dimensão é a contaminação dos corpos, do corpo d'água, né? Dos nossos corpos, diante do que a gente anda comendo, do que a gente anda bebendo, diante da poluição, da contaminação da vida, dos metabolismos da vida. Essas três dimensões têm, na verdade, um componente que só se explica por um processo de uma sociedade que, na verdade, tem a ideia de crescimento ilimitado como inerente. A gente não tem a menor dúvida, né, de que a sociedade capitalista ela traz essa dimensão. Alguém investe alguma coisa para ter sempre um plus. É impossível você imaginar um capitalismo sem crescimento, porque essa dimensão está sempre expandindo as suas fronteiras, né? Sempre vai explorando outras fronteiras, outras fronteiras, outras fronteiras. É inerente ao sistema. Só que ele pensa que está vivendo sobre um sistema que, que não tem limites. Né? Ou seja, como se o crescimento pudesse ser uma coisa infinita, como se tivesse, né, na verdade, uma dimensão que não tivesse fim à tua capacidade de exploração.
A gente está vivendo hoje os estertores. E me parece que isso já não é mais uma metáfora. Me parece que hoje já não pode ter mais dúvidas disso. Os dados... Tem um trabalho maravilhoso, que eu estava conversando hoje com o Carlos, que o professor Luiz Marques, que, aliás, vocês poderiam convidá-lo para estar aqui entre vocês, eu recomendo, que tem um livro, Capitalismo e Colapso Ambiental, publicado pela editora da Unicamp, que até recomendo que sempre se preocupe em trazer a última edição, comprar a última, porque ele consolida os dados e o tamanho do desastre. Ele sempre, na nova edição, ele atualiza os dados. Então, a primeira edição é de 2015. Então, se encontrar na livraria, não comprem. Procurem uma edição depois, porque você vai já encontrar esses dados já consolidados, que é um trabalho maravilhoso que ele faz. Ele mostra, na verdade, os dados incontestáveis. Você acaba de assistir, você também encontra no YouTube várias palestras dele, várias exposições, ele está sempre com um PowerPoint muito bem organizado, muito sistemático, então nos poupa um trabalho que, para fazer aquilo, Jorge, a gente teria uma dificuldade enorme de consolidar aqueles dados todos, e ele montou uma metodologia durante anos de pesquisa, e nos mostra o tamanho da confusão que a gente está metido. E eu estava comentando também hoje que, por exemplo, no último congresso da Claxo, realizado há cerca de um mês no México, o professor Henrique Leff fazia uma reflexão muito, a princípio, simples, mas nos chamava a atenção que o ano de 72, tomado como referência do debate público internacional do meio ambiente, que é a primeira grande conferência, em Estocolmo, que é o debate sobre o meio ambiente, que a ONU convoca em 72, a gente está vivendo em 2022, 50 anos. Ou seja, quantas tentativas que mostram a falência da chamada governança global, nessa expressão que se hoje usa, a falência da governança global, todos os dados aumentam de aquecimento global. Todos os dados de extinção de espécies aumentam. Todos os dados de contaminação da vida, pelo modo como a gente está comendo, como a gente está vivendo. A gente está vivendo os 50 anos de maior proporção, de maior exploração dos recursos naturais do planeta. Jamais tivemos 50 anos da história da humanidade onde se explorou tantos recursos naturais como nos últimos 50 anos. Então, a gente está vivendo uma situação... Por isso que eu disse que a gente não sabe se está passando de uma situação de encruzilhada, onde você tem algumas opções, para passar por uma situação de um beco sem saída. Onde, na verdade, uma convicção que a gente tem que formar, é que, na verdade, o capitalismo mostrou como as corporações... E não é uma questão, porque as pessoas ficam falando de ética empresarial. A ética é uma coisa da relação entre as pessoas. As empresas não têm ética, elas têm negócios. O sujeito, se não fizer um investimento para dar aquilo que o investidor tem, ele é afastado. Essa é a regra da empresa. Isso faz parte do jogo. E esse jogo está levando o planeta a colapso. Essa convicção é necessária que a gente forme. Ou seja, o capitalismo é parte do problema. Pode ser que a gente não saiba qual a solução, mas, me parece, só identificar o problema já é um grande passo. Porque a gente percebe agora, diante da situação, por exemplo, do aquecimento global, o que é que eles nos oferecem? Inventaram o mercado de carbono, quer dizer, tentam vender a própria atmosfera. É para quê? Não, eu posso continuar poluindo desde que eu compre uma área lá na África como compensação ambiental. É uma idiotice. Ou seja, não tem solução dentro do sistema. E essa é uma convicção, eu fico pensando do pessoal do marketing, que está aqui na sala, como é que vai conviver com isso? Onde, na verdade, a gente sabe das contradições. O Marx está sempre falando do valor de uso, como a coisa que você compra é boa, mas o que move o sistema é o valor de troca. O valor de troca nunca é trocado, nunca é tocado. Mas o que o Marx está falando? Olha, o produto que você consome é bom para isso, é sempre uma beleza enorme. Mas o que move o sistema é o valor de troca. Isso já nos ensinava lá o Aristóteles, para não recorrer a Marx. Porque quando a gente coloca o Marx no meio, as pessoas já polarizam e esquecem do debate. Esse debate de valor de uso e valor de troca é do Aristóteles, que, aliás, vai ser recuperado contemporaneamente, Jorge?
por um dos mais belos economistas, com uma visão antropológica profunda, que é o Cal Polanyi, que tem 2 livros maravilhosos. Um é mais conhecido, que é o clássico dele, né, que é A Grande Transformação, e o outro é menos conhecido, né, que é o livro Pós-Mortem, que os seus amigos, né, e discípulos reúnem num livro que tem esse título delicioso, A Subsistência do Homem, onde ele vai dizer que a natureza não foi inventada como mercadoria. Então, a natureza não pode ser mercadoria. O trabalho não foi inventado para ser mercadoria. E o dinheiro não foi inventado para ser mercadoria. Quando você compra dinheiro para ganhar mais dinheiro, que é o mercado financeiro, não é isso? Com dinheiro fazer mais dinheiro, é o fim da picada. Você já não precisa nem da mediação da vida. Mas é isso que eles estão nos oferecendo. Isso é o Cal Polanyi. Porque as pessoas, na verdade, muitas vezes ficam polarizando com Marx. Ele vai dizer coisas muito próximas ao que Marx disse, sem ser marxista, o que mostra que há um consenso para além do Marx. O Marx expiatório também é ótimo. As pessoas usam o Marx para... vem os marxistas. Eu não estou querendo aqui reivindicar Marx. Estou reivindicando autores que têm uma produção própria, e, na verdade, o Polanyi viveu o século XX, pôde ter acesso a uma produção antropológica muito mais sofisticada que a que o Marx teria acesso. E ele vai mostrar exatamente com base nessas outras sociedades, na verdade, o limite que significa essa sociedade, que, na verdade, é sempre a transformação de tudo nessa nova lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, se transforma em oportunidade de negócios, que é uma palavrinha que a gente sabe cuja origem é interessante, negócium. É daí que vem negócio. E a gente sabe que o ócio é coisa de índio, é coisa de camponês, é coisa do outro. O outro é sempre preguiçoso e indolente, não é isso? Não tem o tempo da velocidade da acumulação. É a negação do ócio, é o negócio. Na verdade, então, é sempre o tempo da velocidade, esse tempo está levando a esse limite que a gente está vivendo. E eu sempre chamo atenção para isso, porque a gente está vivendo numa região como a nossa, que é a América Latina, onde eu tive oportunidade, a partir de minhas experiências, a partir do Brasil. Sobretudo, num determinado momento, eu me envolvo muito com a Amazônia brasileira, tive a fortuna de ter um grande mestre que eu dizia, que falava nós vai, errava com frequência muito o erro de português, embora, nesse sentido, o erro de português que eu aprendi com Milor Fernandes, que o maior erro de português foi ter descoberto o Brasil. Diante desse erro, todos os outros erros estavam perdoados. Isso era coisa do Milor. Mas essa ideia de que, na verdade, fui brincar, perdi o fio. Enfim, onde é que eu estava? Me ajuda, Douglas. Hein? O mestre que dizia nós vai, que era o Chico, que era o Chico Mendes, que foi uma dessas figuras que eu me deparei na vida. Não foi só um acaso, tem alguns precedentes, que em alguns artigos já mais autobiográficos eu já expliquei um pouco isso, mas, a partir dessa aproximação com os seringueiros, aí vem a minha aproximação, Marés deu uma contribuição enorme para isso. Marés é responsável, por exemplo, por ter ajudado a construir, olha onde eu estou metendo essas conversas, a construir a primeira unidade de conservação ambiental, onde gente podia viver dentro. Porque até então, para contar para vocês uma historinha rápida, o Chico Mendes dizia, Carlos, que ele descobriu quando a gente tinha uma certa afinidade, ele falou assim, você não quer me ajudar porque eu não confio nos ecologistas. O Chico Mendes. Porque eles defendem a mata, mas não defendem a gente. Eles querem a mata em pé, eles querem defender a planta e o bicho, e a gente está de fora. Então, ele pediu, você não quer nos ajudar? E aí a gente vai chegar na ideia da reserva extrativista, que é a primeira unidade de conservação ambiental, e Carlos tem uma contribuição importante, o pessoal aqui do Paraná tem uma contribuição importante, antropólogos, como a Maria Alegrete, por exemplo, tem um papel importante na vida do Chico Mendes, a Lúcia Helena de Oliveira Cunha, que eu não sei se está aqui, que é uma antropóloga fantástica, que era muito amiga do Chico Mendes também, que deu uma colaboração enorme. E, na verdade, eu me lembro que nessa minha relação com o Chico,
ele dizia, eu ouvi a frase, e eu confesso que isso me provocou, onde a minha agenda de investigação na universidade, ela não foi construída de dentro da universidade, ela foi construída de fora da universidade para dentro. Isso é uma reflexão que eu trago aqui para vocês. Uma universidade estava aberta para esse diálogo de conhecimento. E eu me lembro que eu ouvi, no Acre, junto aos seringueiros, uma frase, Jorge conhece essa história, onde diz assim: nós não queremos terra, professor, a gente quer território. Eu confesso, quando eles diziam isso, eu não entendi o que eles estavam falando. Porque eu estava naquela vibe, né, clássica, né, conquistar a terra, não é isso? Para ter direito a financiamento, para aumentar a produção e fazer a vida. A assistência técnica era a praia da gente. Aí vem os caras e dizem que nós não queremos terra, queremos território. Eu confesso que aquilo bateu na minha cabeça e eu fiquei meio impactado pela ideia e percebi que eles estavam dizendo uma coisa que batia contra o que eu pensava, mas eu não sabia exatamente o que eles estavam querendo dizer. E foi num período muito curto que eu, adentrando a Bolívia, com os seringueiros brasilianos, que eram brasileiros morando na Bolívia, bolivianos morando no Brasil, e eu vi, não queremos terra, queremos território. Eu confesso que eu vim para casa e fui estudar. Né? E aí você vê, aí foi recorrer, por isso que eu falo da importância desse diálogo, do conhecimento científico convencional, onde a gente retira a nossa matriz, com esse conhecimento vernacular. Esse conhecimento que vem do povo que fala onde vai, mas sabe para onde vai. Você saber para onde vai não é necessariamente uma questão gramatical, né? É da vida. E eles diziam que, quando eles me diziam, vou descobrir, foi aí, Jorge, que eu vou descobrir Robert Sachs, Human Territoriality, Territorialidade Humana, um livro fantástico, que eu tinha passado rápido pela minha formação de leitura na universidade, não tinha tido a menor importância. Mas vai ganhar uma importância que ele vai me explicar que, na verdade, a luta deles, na verdade, não era só pela terra, mas para um sentido próprio de viver na terra. Ou seja, era a terra, o território enquanto territorialidade, enquanto uma forma subjetiva, de uma subjetividade coletiva, né, de relação com o mundo, das condições de reprodução da vida. E aquilo, para mim, foi decisivo, foi revolucionário na minha cabeça. Ou seja, e até então, né, Jorge, como é que a geografia, né, com toda a sua autoridade acadêmica, pensava a questão do território? Até aquela época, o território era um conceito que estava naturalizado. Marés sabe disso. O que era o território? Era a base natural do Estado. Então, estava lá o conceito perfeitamente congelado. Aí vêm esses povos e dizem para a gente, dentro de um mesmo território, existem múltiplas territorialidades. Isso quebra tudo. Que nos nossos países, nos nossos estados, com seus territórios, né, politicamente consolidados, nós temos múltiplas territorialidades atravessadas por colonialismo interno. Pablo González Casanova, olha o pensamento latino-americano. Pablo González, o colonialismo interno, o colonialismo não é só uma relação da Europa para conosco, é uma relação que continua entre nós. Como é que nós continuamos a pensar o indígena, o negro, depois da independência e depois da chamada descolonização formal histórica, não é isso? As independências. Continuamos a pensar de maneira colonizada, colonial. Então, o colonialismo não é só uma relação de fora para dentro, a colonialidade sobreviveu ao fim do colonialismo. Isso quer dizer que o problema não é só a crítica ao capitalismo, é também a crítica à colonialidade. Essa maneira que, na verdade, não é capaz de conviver com o outro na condição da outridade. E veja bem, dessa minha experiência no Acre e na Bolívia, eu estava sem saber onde eu estava. Eu estava em Trinidad, na Bolívia, em pleno 1990, e parti numa marcha que eu não tinha a menor ideia da repercussão que teria, que parte de Trinidad e vai a La Paz. Olha a consigna da marcha. Lucha por la tierra, lucha por la vida, lucha por la vida,
por la dignidade e por el território. Luta pela vida, pela dignidade e pelo território. Sai uma marcha da Amazônia boliviana e vai a La Paz. Chega a La Paz com milhares de pessoas acompanhando. E, no mesmo ano, parte da Amazônia equatoriana, uma marcha que vai em direção a Quito, cuja consigna era luta pela vida, pela dignidade e pelo território. E veja só que coisa fantástica. A vida humana e não humana. Portanto, politizo a natureza. Dignidade, me respeite sendo digno, sendo aimara. Me respeita que eu sou digno, sendo camponês. Vocês me recebem, é a bandeira da Vipala. Alguém já viu a bandeira da Vipala? São quadradinhos, né, da mesma cor, tanto na diagonal, como na vertical, como na diagonal. Em condições de igualdade na diferença. Ou seja, a diversidade como condição, desde que em condição de igualdade. A gente vive numa sociedade também que vive defendendo a diversidade, esquecendo que a diversidade só pode ser autêntica em condições de igualdade. Então, fico substituindo o debate da diversidade pela da igualdade, quando, na verdade, as duas coisas se pressupõem. Não haverá diversidade respeitada se não houver igualdade entre os povos, entre as classes. Então, ao mesmo tempo, quando eles falam a vida e a dignidade não pode existir sem as condições materiais de reprodução da vida, que é o território. Então, vida, dignidade e território. Veja bem, essa consigna não é liberdade, igualdade e fraternidade. Já viram onde eu quero chegar. As direitas e as esquerdas se moveram, uns em torno da liberdade, outros diante da igualdade. E da fraternidade deixaram para os padres, né? E para os curas, né? Porque, na verdade, ficaram um brigando pela liberdade e pela igualdade, mas é a tradição eurocêntrica. Veja bem, estou falando de vida. O Henrique Leffer costuma dizer que o grande ausente do debate da ciência ocidental é a vida. A vida, nas suas condições de reprodução metabólica, está fora do debate. Está pensando em desenvolvimento, né? Em trabalho, né? E, na verdade, nunca na vida enquanto condição fundamental da existência. Pois bem, esse novo léxico teórico-político aqui na América Latina vai nos levar, por exemplo, aos primeiros estados no mundo a constitucionalizarem, isso Maré está dentro disso daí, né? A constitucionalizar a ideia de que já não defendem mais o Estado nacional, eles defendem o Estado plurinacional. Isso é dos primeiros países do mundo, Bolívia e Equador, onde o peso da matriz indígena, nisso, sobretudo Quichua Aymara, é fortíssima. E esse outro pensamento foi capaz de trazer para o campo do direito um outro repertório teórico-político no momento de crise profunda do pensamento crítico. E mais, são os primeiros países do mundo a colocarem a natureza como portadora de direito. Que hoje é um debate fantástico no mundo do direito. De repente, na Colômbia, a justiça reconhece que o rio Atrato, tem direito à vida. Tem direito por si mesmo enquanto rio. Isso é uma outra matriz teórico-política. No momento que está todo mundo perdido, sem saber onde encontrar, esses povos estão nos oferecendo um outro léxico teórico-político. Espero que, com isso, né, então, você vai ter Estado, não mais Estado nacional, mas Estado plurinacional, direitos da natureza. Né? Já falam em... Não, eles não estão buscando um outro modelo de desenvolvimento, estão discutindo alternativas ao desenvolvimento. Aí vem palavras como summa camanha, summa causai, Ubuntu, em matrizes africanas. Ou seja, um mundo, como vão dizer os zapatistas, onde caibam muitos mundos, onde, na verdade, mais do que esse multiculturalismo que tenta vender a diversidade à la carte, vai ser necessário falar de interculturalidade, como a Catherine Walsh. Mas cuidado!
A interculturalidade, quer dizer, as culturas, para poderem dialogar, o diálogo de saberes, pressupõe fundamentalmente que esses diálogos, né, sejam entre iguais. Então, você não pode falar de interculturalidade ignorando a igualdade nas relações de poder. Então, eu tenho visto uma pedagogia aqui no Brasil que começa a falar de interculturalidade como se fosse um novo método pedagógico, ignorando o contexto conflitivo onde esses conceitos estão emergindo. Eu costumo dizer que o conflito é um lugar, momento, privilegiado do ponto de vista epistemológico. O conflito sempre indica que, diante de uma questão, tem, no mínimo, duas visões, senão não tem conflito. Então, o conflito é sempre um momento privilegiado, do ponto de vista epistemológico. E eu acho que esse exemplo que eu acabo de dar aqui, e quando eu trago para vocês essa reflexão, que a gente não está falando de um lugar qualquer, está falando de um lugar que é a América Latina e, sobretudo, desses outros povos, cujas matrizes de conhecimento nos oferecem alternativas a esse mundo que aí está em caos e necessitando de um freio de emergência, porque a vida está em perigo. Vamos para o debate, que é a coisa mais importante. Obrigado. É só falar, é só falar. Essas coisas modernas não precisa nem ligar. Eu quero achar um botãozinho de ligar e não consigo. Boa noite. Em primeiro lugar, eu estou meio, como disse o Carlos Walter, em saia justa aqui, porque receber o elogio que eu recebi do Carlos Walter, eu acho que é por demais, não é? Dos títulos que eu já recebi na vida, que não são muitos, esse eu vou guardar, vou botar no meu currículo. Vou apagar umas coisas do Laces, assim, escutem o elogio do Carlos Walter, né? Que daí vocês... Aí, pronto, está no meu currículo. Eu agradeço muito, porque o Carlos Walter ele sim, um dos grandes pensadores brasileiros. Então, vindo dele, eu não acredito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é uma honraria que eu não podia esperar. Mas, enfim, o Douglas não me convidou aqui para eu ficar... Né? A minha função aqui é muito mais de provocador, de trazer à tona, depois dessa maravilhosa exposição do Carlos Walter. É completa, não é? Porque ele tem essa capacidade de começar e fechar, e acabar. Então, isso está completo. E é muito difícil dizer, vamos puxar um gancho daí, alguma coisa, porque não, já está completo. Mas eu queria fazer uma pequena reflexão no seguinte sentido. A Terra é a provedora de todas as sociedades. Ela é a provedora da vida. Pois bem, eu diria que isso é um axioma e que está posto. Agora bem, e o professor Carlos Walter se referiu a Polanyi, que eu acho que eu também concordo que ele tem uma fineza de análise que e de uma simplicidade, não é? O moinho diabólico, né? O moinho diabólico, o moinho satânico, bom. O moinho satânico transformou a natureza em terra, ele diz isso, né? No conceito de terra. E o que é terra? A terra imediatamente se transforma em propriedade. E, ao se transformar em propriedade privada, a propriedade privada deixa de ser a provedora de todas as sociedades. Porque ela não provê mais as sociedades. A propriedade privada não é para isso. Ela tem uma função. Então, uma função de reprodução do capital, pura e simplesmente. Quando ela se torna mercadoria, e aí eu acho que é o grande... a grande maldade do capitalismo, quando ela se transforma em mercadoria, ela tem que se tornar vazia, porque ela é tão mais valiosa para o capital, porque ela é mercadoria, ela vai ser vendida. Ela é tão mais valiosa quanto menos coisas importantes tem em cima dela, como a natureza e as gentes. Então, não pode ter coisa importante dentro dela. Né? A natureza e as gentes atrapalham a terra para o capital. Então, essa equação, que parte de Polanyi, sem dúvida, né, do pensamento de Polanyi, é uma equação que acaba demonstrando que essa maldade só é possível
pela sociedade estruturada juridicamente. E daí a importância do direito quando se fala em direito de propriedade, porque é a estrutura jurídica que acaba dando como um dogma fechado da sociedade, que é esse direito absoluto do proprietário sobre a terra, e de transformar a terra vazia, portanto, a destruição das gentes e a destruição da natureza. Então, essa é a primeira reflexão que eu faria, que eu chamaria assim a reflexão da terra vazia, né? A terra vazia, obviamente, deixa de ser território. Ela não é mais território, ela é simplesmente um bem, né, individual, né? No direito, nem terra é o nome, né? O Polanyi chama de terra, mas nem terra é o nome. Se chama bem imóvel, né? Esse é o nome, o carimbo que o direito dá para essa coisa que é uma terra vazia, uma terra sem gente e sem natureza, uma terra que serve para fazer produtos, para fazer mercadorias. Essa seria a primeira. E a segunda reflexão que eu coloco para o Carlos Walter é uma questão... eu quero dizer o seguinte, eu já tinha preparado isso, sabe? Mas o Carlos Walter veio e pega e cita as duas pessoas que eu ia tratar aqui. Um é o Polanyi, ele chega e já bota o Polanyi. Daí eu fiquei com o meu autor já... copiou, já, é claro que é cópia, né? Copiou o Polanyi. E o segundo também, ele fez o favor de citar, que é o Davi Copenau. E eu dizia o seguinte, o Davi tem um conceito de ouro muito curioso e bom para a gente refletir. O Davi, perguntado para ele, para o povo Yanomami, o que é ouro? Ele responde assim, ouro é um metal, enfim, que está escondido, que os deuses criaram e esconderam, porque ele é mau. Então, ele é colocado nos esconderijos da terra, lá no meio da terra. Não pode tirar ele de lá, não. Porque, ao tirar ele de lá, ele vai causar dano para as pessoas que tiraram e para as demais pessoas, porque ele não se contenta em causar dano só para as pessoas que tiraram. Então, o ouro é uma maldade que está escondida e é para ficar escondida. Não tirem o ouro da terra, deixa ele lá. E ele diz, essa sociedade de vocês, a sociedade branca, fica tirando ouro e cozinhando. E, no cozinhar o ouro, ele já imediatamente gera uma fumaça, que se chama chawara, e que se espalha causando maldades. As maldades são muitas, são doenças, são intrigas. Pois bem, segundo ele, isso é uma concepção Yanomami antes dos garimpeiros, não é posterior, é anterior. Portanto, já era uma concepção, eles já sabiam que o ouro causaria danos. E aí, a partir dessa ideia do Davi, eu gostaria de fazer a reflexão sobre o conceito de riqueza. O ouro no cofre é riqueza? É possível chamar alguém, não precisa ser humano, qualquer pessoa rica, qualquer ser rico porque tem um ouro guardado ali? A onça que, por acaso, encontrou uma pepita de ouro e foi levar lá onde dorme, passou a ser rica porque tem um pedaço de ouro? Então, esse conceito de riqueza ocidental, e principalmente europeu, e que contradiz com a riqueza do Yanomami, não é? Esse conceito de riqueza de acumulação de ouro, pode ser prata também de Potosí, não é? Ele é ele mesmo, como riqueza, a destruição da riqueza. Então, assim como a terra que vira propriedade tem que destruir a natureza e as gentes que estão dentro, a acumulação desse ouro tem necessariamente também que destruir as outras vidas. Acredite-se ou não na ideia Yanomami de que é o ouro que causa dano misticamente, mas ele causa dano porque ele destrói as outras riquezas. Porque ele deixa de
da possibilidade da terra prover as necessidades das gentes, das plantas e dos bichos. Pois bem, nessas duas reflexões da terra e do ouro, e aqui, como nós estamos num café filosófico, não é? Talvez caiba uma reflexão a respeito da própria filosofia, da filosofia europeia, fundada em construções teóricas que arrumem essa loucura desse mundo que destrói a natureza, que destrói as gentes e que gera riqueza. Não é? Então, se a gente começa a partir dos filósofos, para não ir muito longe do século XVI, os filósofos do século XVI, Locke, Hobbes e daí para frente, constroem uma teoria para justificar essa maldade. Toda a teoria para justificar a maldade, a partir de Locke construindo a teoria da propriedade, por exemplo, e de Hobbes tentando construir uma ideia de que as sociedades têm que ser organizadas e essa organização é um direito que crie uma igualdade de direitos individuais, que não são iguais. Porque se você tem a transformação da terra em propriedade, você está gerando necessariamente uma desigualdade. Você está gerando um proprietário de um pedaço que deveria prover para todos. Portanto, está construindo uma desigualdade. E constrói-se teoricamente isso, filosoficamente isso. Eu dizia, todas essas construções negam as necessidades reais das sociedades e da natureza. Elas são construídas negando e negando violentamente, às vezes. Não é? Nós comentávamos hoje sobre o Haiti, né? Que, enquanto havia a guerra do Haiti, uma guerra negra, os escravos levantados contra os senhores, exatamente em busca da liberdade que na França estava sendo conquistada, não é, com esse nome, né, um nome, nominalmente. Na Europa, a filosofia, principalmente Hegel, escrevia sobre a contradição dialética do amo e do servo, do senhor e o escravo, e não contava que havia, naquele mesmo momento que ele estava escrevendo, uma guerra que acontecia no Haiti, na América Latina, e que talvez o inspirasse. Talvez ele, inspirado, não contou. Por quê? Porque a realidade não tem importância. Na verdade, o que tem importância é a construção teórica explicativa de uma realidade negativa. Hegel não ia explicar, seria muito difícil para Hegel dizer que Toussaint Louverture tinha razão. Não é? O líder africano haitiano tinha razão contra o Império Espanhol, ou o Império Francês. Ele não podia dizer isso, ou podia. Né? Mas não disse. O fato é que ele não disse. Ele construiu toda uma teoria explicando a realidade, mas não relatou a realidade, não explanou a realidade para que a realidade pudesse ser minimamente conhecida e transformada. Pois bem, principalmente essas duas ideias, que elas se fecham, e eu acho que aí o que o professor Carlos Walter disse não existe modernidade sem colonização, ou seja, a modernidade é colonial, o processo colonial não só faz parte, como ele é promotor da modernidade, como o professor disse, e esse processo colonial de modernidade é o processo colonial de transformação da terra, da natureza em terra, e essa concepção da falsidade da riqueza, como se a riqueza fosse uma coisa acumulada, um bem acumulado, escolhido, né? O ouro, a prata, o âmbar, dizia o Locke, né? Bens escolhidos para que representem uma riqueza que não existe. Ao contrário, a humanidade fica cada vez mais pobre. Então, o enriquecimento
O chamado enriquecimento, na verdade, é um empobrecimento. E a Amazônia é o exemplo mais claro disso, né? Aquela riqueza brutal da Amazônia é transformada, pode ser guardada em cofres longe da Amazônia, porque são transformados em ouro, prata ou âmbar. Professor Carlos Walter, essas duas questões, para mim, são as questões que servem para talvez não sejam exatamente de reflexão, mas são os exemplos, para mim, mais claros desse mundo insólito que a gente vive, não é? Era isso que eu tinha a falar, e muito obrigado, e, mais uma vez, eu fico enaltecido e orgulhoso da sua fala. Muito obrigado. Bom, na verdade, a gente tem que se sentir afortunado por essas reflexões, e eu vou procurar, não considerando o que você está falando, mas isso se traduz para, na maior parte de nós, sobretudo a partir do mundo acadêmico, a fazer um registro do que o Marés nos ajuda, né, com essas duas matrizes, né, da propriedade privada e da ideia de riqueza, né, riqueza cada vez mais confundida, né, com a sua expressão monetária, que é o dinheiro, a riqueza confundida como dinheiro, embora a gente saiba que o dinheiro pode ser a medida da riqueza, mas o dinheiro mesmo não é riqueza. A riqueza pode ser aquilo que você compra com o dinheiro, o arroz e o feijão. Porque a riqueza é sempre algo que você desfruta. É um gozo. Né? É sempre um gozo, um desfrute. E você não desfruta do dinheiro enquanto tal, mas sim daquilo que o dinheiro proporciona. Então, a riqueza que o dinheiro compra, não o dinheiro. Então, a nossa sociedade confundiu duas coisas. Confundiu a riqueza, né, com o dinheiro. E a riqueza, ao mesmo tempo, a medida da riqueza, né, ela é ilimitada. Só que o processo de produção dessa riqueza, traduzida em bens quantitativamente mensuráveis, pensa que a dinâmica metabólica da vida não tem limites. E vai se defrontar com outras experiências culturais, vivenciais, que ele não consegue conviver, que quer submeter à sua mesma lógica. Mas a gente, na academia, traduz isso tudo, Carlos, como se fosse, na verdade, uma crise de paradigma. Né? E aí já vem, as pessoas esquecem que a propriedade privada, além das reflexões que o Marés nos traz, a propriedade privada, concretamente, priva quem não é proprietário. Não é isso? E essa dificuldade do Hegel escrever, né, sobre a liberdade, né, esquecendo da relação, né, senhor-escravo, né, dessa dialética que ele tão bem trata, mas ignorando a experiência que estava na cara dele, que era a experiência do Haiti, o único país que tentou fazer uma independência através do protagonismo dos negros. Né? E que, na verdade, ficaram felicíssimos, porque faziam parte da província mais rica da França. Era o Haiti. As pessoas se esquecem disso, que a província mais rica da França, da onde a França vivia, do ponto de vista da sua riqueza material, era o Haiti. E o Haiti fica independente, ou seja, tem a Revolução Francesa, a liberdade, igualdade e fraternidade deu uma alegria enorme nos negros haitianos, que esperavam que a liberdade, igualdade e fraternidade fosse capaz de ultrapassar o trópico de Câncer. Mas me parece que a linha imaginária atrapalha a modernidade. Então, ela não conseguia chegar ao Haiti. Então, na verdade, os haitianos foram obrigados a decretar a sua independência da França, porque a França não reconhecia a liberdade, igualdade e fraternidade dos negros, como Hegel não reconhecia a razão do amo, né, diante do senhor, porque a razão do Hegel é branca. A razão não é negra. Ou seja, a gente vai perceber que essa que a gente está chamando de crise de paradigma, né, a gente esquece que os paradigmas... as pessoas começam a buscar outros paradigmas. Mas a gente esquece que os paradigmas que aí estão em crise, eles são paradigmas instituídos. Portanto, existem processos instituintes, grupos sociais que instituíram esse paradigma que está hegemônico,
que está em crise. Como é que eu posso criar outros paradigmas sem ver quais são os protagonistas que possam empalmar esse outro paradigma? Está esperando que os paradigmas venham de onde? Os paradigmas são instituídos por processos mundanos. Por isso que eu trouxe aqui os povos indígenas, trouxe aqui os povos camponeses, essas populações que vivem, como aqui os faxinalenses, as comunidades de fundo de pasto, as populações das quebradeiras Coco de Babaçu, são populações ditas tradicionais, né, que, na verdade, fazem uso comum da terra, fazem uso comum das suas condições de reprodução metabólica. Então, veja bem, essas populações são hoje referências de outros paradigmas. Né? E a gente precisa ter claro isso, por isso que é preciso romper com a colonialidade. Né? Que, na verdade, a gente fica com um obstáculo cognitivo que não consegue entender que o mínimo, diante da crise, do colapso que a gente vive hoje, é que o direito dessas populações aos seus territórios, para que elas possam reproduzir suas territorialidades, é o mínimo que a gente tem hoje como consenso. A gente ignora, por exemplo, as datas matam, né? Vocês sabem que as datas matam. Quando você começa a contar a história do Brasil a partir de 1500, essa data mata. Pelo menos o fóssil mais antigo do Brasil, fóssil humano, a Luzia, né? Tem 11.500 anos, vivendo lá nos Cerrados. Ou seja, se a gente vivendo aqui há 11.500 anos, como é que alguém pode viver num território sem saber caçar, sem saber pescar, sem saber produzir os seus alimentos, sem saber se curar, portanto, inventando sua medicina, sem saber construir sua arquitetura para se proteger das intempéries, sem saber inventar relações entre si? Eu falei o tempo todo de saber. Ou seja, ninguém vive sem saber. As pessoas se esquecem, por exemplo, que na atual Amazônia, eu vou aqui invocar o exemplo que uma vez o Marés nos traz, tem ocupação humana na Amazônia. Para quem não sabe, a data mais antiga que eu consegui é 19.000 anos. Num lugarzinho da Colômbia, na Amazônia colombiana, de uma formação cultural chamada Chiribiquete. Essa formação tem datação de 19.000 anos. Em território conhecido como Brasil, tem, em Monte Alegre, no Pará, inscrições rupestres que em qualquer país do mundo estaria sendo visitada o tempo inteiro, com 11.200 anos. Olha, 11.200 anos é mais ou menos o período onde começa a se conformar a atual paisagem dos climas do mundo, tal como nós conhecemos, clima tropical, climas temperados. Esse desenho de climas que a gente conhece no mapa de geografia que a gente aprende nas aulas, esse mapa começa a se formar de 12.000 anos para cá, quando recua a última glaciação, que durou de 18.000 a 12.000 anos atrás. A glaciação são processos de avanço da calota polar, não é isso? Para latitudes mais baixas. Por exemplo, só para ter uma ideia, a última glaciação Vir, ela atingiu a latitude de Paris e Nova York. Imagina até o polo, o gelo. Aqui no sul, mais ou menos a mesma coisa. Uma extensão territorial imensa de água congelada. A água congelada está fixada ao solo, Marés. E fixada ao solo, o que significa? Essa água não circula no metabolismo do planeta. Então, quando avançam as glaciações, os climas do planeta ficam mais secos. E, quando ficam mais secos, as florestas regridem. E o mundo, o Brasil, por exemplo, dominava praticamente as savanas. O professor Aziz Absaber constrói um mapa da América do Sul entre 18.000 e 13.000 anos, ou seja, da última glaciação. Aí eu liguei para ele: Aziz, que mapa é esse que você fez? A Amazônia era toda savana, cerrado. Eu falei: você tem ideia? Não, mas é isso mesmo, Carlos. Era savana. Agora, veja bem, então significa dizer que essa floresta se formou de 12.000 anos para cá. E olha que coisa interessante, já tinha gente na Amazônia antes da floresta. Então, essa ideia que Deus fez o mundo, não é isso? E no último dia botou o homem, não vale para a Amazônia. Porque o homem estava lá antes da floresta.
Isso vai levar a que o Darrell Posey, o William Ballet, 2 grandes etnólogos, vão chamar de floresta, olha só, tropical cultural úmida, um conceito híbrido. Floresta tropical cultural, porque ela tem o dedo indígena em todo lugar. Isso significa dizer que esse patrimônio que muita gente diz defender é impossível de ser defendido se a gente não defender o conhecimento que faz parte dessa floresta. Então, mais do que biodiversidade, é essa sociodiversidade. Não se explica a Amazônia se você tem áreas de babaçoais naturais, área de castanhais, área de açaizais. Essas espécies são todas espécies domesticadas junto com o metabolismo da floresta como um todo. 1 hectare da floresta amazônica produz por ano de 40 a 70 toneladas de biomassa todo ano. Não tem agricultura tecnológica que produz de 40 a 70 toneladas por ano. Isso é a produtividade biológica primária. E que esses povos souberam conviver com isso. Olha o que nos leva à colonialidade. A gente não é capaz de entender os ensinamentos de saber conviver com os limites. E, no caso da Amazônia, não é limite, é um maná. É um maná, um verdadeiro maná. E nos deu, inclusive, uma evolução de uma diversidade de povos e etnias que ainda hoje se conta em 280 povos na própria Amazônia, encontrando na Panamazônica. Então, a gente tem, na verdade, um patrimônio fantástico e que eu falo, se a gente está buscando novos paradigmas, é preciso encontrar que grupos sociais, que sujeitos sociais que são capazes de instituir novos paradigmas. E esses povos, no mínimo, são fontes de inspiração. Então, a gente não está defendendo... Eu me lembro que eu estava com uma fortuna que a vida nos proporcionou, em plena Rio 92, a primeira conferência, eu diria que foi o primeiro Fórum Social Mundial, que o pessoal toma em Porto Alegre, né, como o grande fórum. A gente viu o que foi o aterro do Flamengo, em 92. 100 mil pessoas fizemos um fórum paralelo ao Fórum da ONU. O Fórum da ONU lá no Rio Centro, né, na Barra da Tijuca, todo fechado, e a gente numa festa maravilhosa de diversidade, uma alegria maravilhosa, no aterro do Flamengo, 100 mil pessoas debatendo, e eu me lembro, por fortuna, naquele momento, o Chico, o Davi e o Ailton, né, tinham proposto a Aliança dos Povos da Floresta, um pouco tempo antes, e eu estava ali um pouco, né, de assessor, né, trabalhava com eles, ali numa sala discutindo, e os indígenas, junto com os seringueiros, com os camponeses, o que eles iam dizer na floresta, né, nessa conferência. E o pau quebrava entre eles. Tinha uns que diziam, tem que denunciar o massacre, o genocídio, o etnocídio. E outros diziam, calma, calma, eles já sabem disso. Eles sabem do que eles fizeram. Vamos só lembrar para eles, que eles não podem esquecer, não é isso? Vamos continuar lembrando para eles. Mas vamos dizer o seguinte para eles. Nós vamos associar o 1992 ao 1492. Olha que fantástica ligação, bem brodeliana, né? História de larga duração. Olha a junção que eles fizeram. Vocês chegaram aqui há 500 anos atrás para nos colonizar. E depois de 500 anos, vocês estão debatendo o quê? Está faltando mata, bicho, água. Mas, para isso, nós sabemos alguma coisa. Sobre isso, nós somos parte da solução e não do problema. Ou seja, uma paulada, né? Uma lição, né, que mostra o quanto nossa visão colonizada, nossa visão preconceituosa, essa dificuldade de conviver com a diferença, nos impede de ver essas coisas. Mas eu insisto, nós que estamos buscando outros paradigmas, não podemos esquecer que os paradigmas não caem dos céus. Esse conceito de riqueza ele foi instituído. Essa visão que tem natureza e sociedade de um lado, que está instituída nas nossas universidades,
Isso não surgiu do nada, isso foi instituído por grupos sociais determinados, que instituíram essa sociedade que aí está. Então, é isso que eu quero chamar a atenção, para que nós estejamos atentos para esse mundo mundano, onde os conflitos vão se dando, onde bifurcações epistêmicas estão se falando. E eu concluo com uma frase sintética de um agrônomo quichua, Luiz Macas, ex-coordenador da CONAI. Nossa luta é epistêmica e política. Ou seja, não é só uma luta epistêmica, política, é uma luta também por defesa de outros saberes, ou seja, um mundo onde caibam muitos mundos. Um mundo onde a diversidade possa coexistir. Mas não a diversidade do multiculturalismo vendido pela indústria cultural norte-americana. É, na verdade, que a diversidade, insisto nessa ideia, para ser verdadeira e profunda, pressupõe a igualdade. Sem igualdade, não teremos uma diversidade profunda, e senão um arremedo, e isso é uma coisa que a gente precisa ter clareza. Vamos para a parte mais importante, que é a fala de vocês. Eu gostaria de lembrar duas coisinhas só. Na mesa tem um QR Code, que é uma avaliação desse momento, né? A gente sempre pede para vocês, encarecidamente, para a gente poder estar melhorando o evento, enfim, a estrutura. Além disso, também vocês vão receber a declaração desse encontro, provavelmente uns 10 dias depois, por e-mail, o e-mail que vocês fizerem a inscrição. Então, vai automático para vocês. Caso tenha algum problema, é só escrever lá para o nosso endereço icf@pucpr.br. Bom, gente, o nosso horário já são 20h43, né? Mas como é que eu vou dizer que vai acabar aqui se o nosso convidado principal, né, está a fim de ouvir vocês também um pouco? E esse é o propósito do evento. Então, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, quem tiver compromisso, a gente entende. Se precisar sair, se retirar do espaço, fique à vontade. Também aqui próximo está acontecendo agora na Praça Cívica aqui da PUC, eventos de acolhida cultural. Talvez tenha um pouco de barulho, não sei se isso vai nos atrapalhar um pouco aqui ou não na acústica, mas vamos abrir, então, para pelo menos uma questão, um comentário, uma provocação. Se alguém tiver interesse, é só levantar a mão que as meninas vão nos ajudar levando o microfone até você. Aqui na frente, por gentileza. Enquanto o microfone chega, professor Carlos, aí, talvez, desculpe se eu sou deselegante, a gente teria um tempo reduzido para a resposta, daí para não atrasar muito a vida do povo depois. Tá bom? Obrigado. Meu nome é Luiz Fernando, é um prazer imenso estar aqui ouvindo o professor. Eu cresci próximo do Bosque Chico Mendes, aqui em Curitiba, ali na região dos Mercês, hoje moro no Pilarzinho. E sempre fui ao Bosque, e a visão que o Bosque até nos traz é do Chico Mendes enquanto o defensor da natureza. As placas que lá estão, as frases que estão postas. E o senhor trouxe a sua vivência com o Chico Mendes e trouxe um outro contraponto que eu não imaginava ouvir dele, certo? As pessoas estão preocupadas com os animais e com as árvores, mas não estão preocupadas conosco. E eu gostaria só de ouvir um pouco mais da história do Chico Mendes, porque quando a gente pega e pensa em nós aqui, nas cidades, a gente sempre fala em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, em saneamento, cuidado, acesso à saúde, educação. E os povos da floresta, é como se eles só precisassem da floresta e não precisassem de outras coisas. E não que a gente tenha que colonizá-los, mas talvez porque eles também queiram usufruir da tecnologia que nós temos, talvez eles queiram ter um pouco mais do conforto que nós temos. Porque, se a gente comparar uma tribo indígena com uma favela de grandes centros, as favelas dos grandes centros talvez tenham mais conforto do que um índio tem, certo? Lá. Mas está dentro do modus operandi de vida e assim por diante. Mas eu fiquei curioso com essa fala de que o Chico Mendes queria que alguém olhasse por eles. Será que ele queria um IDH? Ele queria algo como hoje se vê em El Salvador, um desenvolvimento sustentável, com um extrativismo estruturado e preocupado com os povos que ali habitam, ou também, e não o extremo, né, dos
da tribo Parecis, que se tornaram índios agricultores, mas, se você conversa com o Parecis, ele está extremamente feliz em ter o conforto e ter conquistado coisas, não mais trabalhando na floresta como um índio, mas trabalhando na floresta como um colonizado. Então, eu só fiquei curioso com essa situação do Chico Mendes não ser apenas o defensor das árvores e dos animais. O problema é que o Fernando falou que eu tinha pouco tempo para falar, né? Provocar a história do Chico. O Chico é uma figura muito especial, né? Um homem que teve a fortuna, uma fortuna mesmo de um acidente de percurso na história, como é muito marcada a história dos de baixo, né? Que o Chico, na verdade, teve a fortuna de ter sido alfabetizado num mundo onde não tinha nenhuma escola, né? E ele foi alfabetizado por um acidente histórico de um comunista perdido na floresta. Um sujeito que era cearense, de esquerda, comunista, havia participado de experiências revolucionárias na América Latina, incluindo a Revolução Boliviana de 52, um sujeito chamado Fernando Euclides Távora. Esse sujeito, quando entra em regressão, essa Revolução de 52 na Bolívia, já no início dos anos 60, esse sujeito volta para o Brasil, se refugia do Brasil, e vai morar em Chapuri. Olha a história maluca. Um cearense vai pelo mundo latino-americano e acaba voltando a Chapuri. E todo sábado ele ia lá para o lugar, um barracão, onde os seringueiros iam vender a sua borracha. E aquele sujeito estava ali falando bonito. Isso eu estou agora contando para você, depoimento do Chico. Ele falava bonito e dizia que era seringueiro. Mas eu olhava para a mão dele, ele não tinha calo, que mostrava que seringueiro ele não era, né? Mas falava bonito, olha só o fascínio pelo diferente, né? E ele um dia me pergunta se eu não queria me alfabetizar, aprender a ler e escrever. E como eles eram roubados muito no barracão das contas, eles não sabiam fazer conta, a alfabetização tinha um sentido muito pragmático. E esse sujeito alfabetiza o Chico com recortes de jornal que ele levava no bornal. E as letras eram ensinadas a partir dos jornais que ele tinha em mãos. E também com um radinho de ondas curtas, aspas para Chico Mendes. A gente ouvia a voz do imperialismo, que era a voz da América, ouvia a voz do comunismo, que era a Rádio de Moscou, e a voz dos Em Cima do Muro, que era a BBC de Londres. Fecha aspas. E ele assim se alfabetizou. E esse sujeito disse para ele, isso dito pelo Chico, olha, te prepara que o capitalismo é um sistema expansivo e vai chegar aqui para expulsar vocês. E vocês têm que estar preparados, organizando teus pares, sindicatos, para resistir. Chico era uma criança. E o Chico encasqueta isso na cabeça. E ele vai se tornar, por esse acidente de percurso, um sujeito de uma formação, vamos dizer assim, crítica ao mundo que virá por aí, né? Pois bem, quando nós nos encontramos, já em 85, ele exatamente dizia para mim, quando ele apertou minha mão, ele me perguntou, eu disse para ele, você parece que é socialista. Eu falei, sou, mas não sou socialista, ponto. Porque esse negócio de defender, né, a humanidade contra a natureza, não conte comigo. Agora, dizer que defende a natureza contra e as pessoas passando fome, também não conte comigo. Eu falei, não era nem ecologista, ponto, nem socialista, ponto. Eu perguntei se ex-socialista servia. Ele puxou-me pelo braço e disse, aí que entra essa frase que você captou. Você não quer ser meu assessor? Porque eu não confio nos ambientalistas. Eles defendem a mata e os bichos, mas não defendem a cultura que nós defendemos com tanto ardor para defender essa floresta aqui. Ele dizia, não há defesa da floresta sem os povos da floresta. Isso eu trago para mim, depois, nas minhas pesquisas, das minhas investigações, vou encontrar figuras como Marés, que vai nos ajudar a criar convicção da importância disso. Agora, ao mesmo tempo, Luiz, você traz coisas a mais para a reflexão, né? Que é essa relação com o mundo do outro, do fascínio do outro, né? As culturas não são fechadas, nenhuma cultura.
Eu digo que todo ser vivo, como dizia o Caetano, é feito pelos 7 buracos da tua presença, entra pelos 7 buracos da minha cabeça. O que isso indica? Nós somos formados por poros, por aberturas. O que essas aberturas estão nos indicando? Que todo ser vivo é limitado. Todo ser vivo depende do outro. A vida só existe através do outro. Isso é uma paulada no egocentrismo do individualismo que constitui o pensamento ocidental, que pensa que o indivíduo existe. O indivíduo é sempre produto das relações, né? Aliás, o povo tem um ditado popular, né? Se você não tem aberturas, você é um tapado. E todo mundo sabe que é um tapado. É o sujeito que não tem abertura para o mundo. Então, todo ser vivo que tem a sua autonomia, essa autonomia, ao mesmo tempo, é dependente de tudo aquilo que a gente tem para viver. Então, toda a cultura, ao mesmo tempo, tem que estar aberta para diálogos outros. E, nesse diálogo que você traz, eu sempre me trago a figura do indígena que se elegeu no Rio de Janeiro como deputado federal, o Juruna, o cacique Juruna. O cacique Juruna era ridicularizado, porque andava o tempo todo com um gravador na mão. Como se ele estivesse gostando daquele espelhinho, coisa de índio fascinado, né, com a cultura da tecnologia ocidental, e tivesse simplesmente um abobalhado. Até que um dia uma jornalista resolve perguntar para ele por que ele andava sempre de gravador. Ele falou que não dá para ser indígena no mundo com os brancos sem usar os instrumentos dos brancos. A única maneira de ser indígena numa sociedade dos brancos é você usar um gravador. Vai você conversar com um político hoje e ouve as suas promessas. Procura esse político amanhã, cobra as promessas e ele diz que não disse. Eu ligo o gravador. Porque eu sou de uma sociedade que não escreve. Eu sou um povo ágrafo. Portanto, para mim, a palavra vale. Eu não posso mentir. A palavra vale. Então, a única maneira de ser indígena, no mundo de branco, é usando a tecnologia de branco para afirmar um valor indígena. E é isso que explica, porque depois de 500 anos, os indígenas estão aí, parece que atrapalhando o trânsito. Porque eles foram, ao longo do tempo, também assimilando coisas da sociedade. Né? Como diria o Milton Santos, o nosso grande mestre, né, Jorge? O Milton dizia que nós, colonizados, necessariamente, se nos descolonizamos, sabemos mais do que os colonizadores, por uma razão muito simples. Nós fomos obrigados, pela colonização, a conhecer o conhecimento do colonizador. Fomos impostos. Mas nós, ao mesmo tempo, conhecemos coisas que eles não conhecem. E nós experimentamos pela condição de colonizado. Então, se nós descobrirmos isso e afirmarmos isso, nós necessariamente sabemos mais do que eles. Basta acreditarmos nisso para que nós superemos o eurocentrismo e a colonialidade que nos convence. Agora, a relação entre povos é sempre uma relação aberta. E os povos se reconhecem. Agora, ao mesmo tempo, quem vai escolher o que da sociedade outra me serve, não posso ser eu que vou dizer para ele o que é melhor para ele. Como se tenta dizer hoje que o indígena é feliz porque tem um carro, porque a gente vai financiar isso para ele. Né? Porque todo mundo sabe, se todo mundo tiver um carro, o que a gente vai socializar é o congestionamento. Nada mais do que isso. Isso é uma idiotice. Achar que a gente vai salvar o mundo agora porque tem carro elétrico, quanto de matéria e energia vai ser necessário produzir para substituir a atual frota? Isso é uma idiotice. Parece que não tem solução fora da afirmação do individualismo. Esses obstáculos cognitivos, que são exatamente isso que eu chamei no início, né? Desse mundo que parece que a gente está esquecendo que nós estamos navegando em mares nunca navegados. E que a gente precisa, na verdade, romper com esses obstáculos cognitivos para que sejamos abertos, para que a diversidade e aquilo que a gente chama de diálogo de saberes possa ser estabelecido. Mas diálogo de saber só vai ser estabelecido se nós tivermos condições políticas de igualdade. Insisto, diversidade e igualdade são princípios
de constitutivos de um novo mundo que a gente haverá de construir. Muito obrigado, professor Carlos Walter, professor Carlos Marés. Aqui conosco também, como vocês podem perceber naquela tela lá, o professor Rafael, da Escola de Belas Artes aqui da PUC. Já no primeiro encontro nos brindava, ilustrando esse momento. Agora temos um novo desenho. Então vamos mandar para o professor Carlos Walter aí um presente, assim como a professora Olgária também havia pedido o presente do encontro dela. E agradecemos a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Nos vemos, então, no dia 1º de setembro, com o professor Henri, e divulgaremos pelos e-mails de vocês, redes sociais, enfim. Obrigado, gente. Boa noite, bom retorno para suas casas. Se alguém quiser ficar, está acontecendo um som ao lado aqui, continua mais um pouco, tá bom? Até mais.